Seja bem-vindo ao estudo da nossa série sobre o santuário. O tema de hoje é a lição número 6, que tem como título O Sacrifício do Cordeiro. Nas lições anteriores já vimos como que o sistema funcionava aqui no santuário e falamos também que o santuário ilustra 6 passos importantes que Jesus dá no seu ministério para salvar o ser humano e para reivindicar o caráter de Deus perante todo o universo. O primeiro passo é aqui no acampamento, onde se procurava o sacrifício perfeito. Depois o segundo passo é aqui o altar do sacrifício. O terceiro aqui é a pia de bronze. O quarto é aqui no lugar santo. O quinto é no lugar santíssimo. E o último passo é quando finalmente Jesus sai do lugar santíssimo. Tá bom? O tema de hoje então vai falar especificamente daquilo que aconteceu aqui no átrio ou no pátio, que tem que ver com o altar do sacrifício. Lhe convido que você abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 4, vamos ler o versículo 29, 30 e 31. Diz assim: E porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com seu dedo tomará do seu sangue, e porá sobre as pontas do altar do holocausto. E todo o restante do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura, assim como se tira a gordura do sacrifício pacífico. E o sacerdote queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote também fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. Então, aqui está especificando e detalhando como que acontecia o serviço dos sacrifícios. Tá? O pecado vinha aqui do acampamento. Aqui o pecador, ele se arrependia das suas falhas, reconhecia seu pecado e ele devia trazer agora um cordeiro. E devia ser um cordeiro perfeito. Já estudamos na lição anterior, né, as características que devia ter esse cordeiro. Depois de trazê-lo aqui agora, ele devia colocar as mãos na cabeça do cordeiro e confessar seus pecados. Ele dizia aí, né, Senhor Deus, eu pequei, fiz isso, fiz aquilo, pedia perdão. E terminava falando em nome, assim, acreditando em Deus, né? Terminava a sua oração. Nesse momento, o sacerdote que estava ali lhe entregava uma faca. E o pecador agora devia imolar, devia cortar o pescoço do cordeiro. Ele devia ver como que o animal, essa vítima inocente, esse cordeiro, morria agora no lugar dele. Ele percebia como assim esse animal inocente começava a tremer ali, fazia esforços para se escapar, mas que não podia. E ele via como o sangue ia saindo do pescoço. E o sacerdote ele já colocava uma vasilha para que todo o sangue ficasse acumulado nessa vasilha. Depois de ter feito isso, o pecador, o homem, ele podia voltar para o acampamento feliz. Ele havia sido perdoado. Tá? O pecado entrou até o átrio, passou para o cordeiro inocente. Tá? Agora, daqui em diante, quem vai continuar o ritual, o processo, é o sacerdote. Mas o homem, ele podia voltar tranquilo, perdoado. Ele tinha sido justificado através do sacrifício do cordeiro. Agora, o sacerdote disse que com esse sangue do cordeiro, devia pintar aqui as pontas do altar. Tá? E depois de pintar as pontas do altar, o restante do sangue ele devia jogar sobre a base do altar. E esse sacrifício, amigos, me faz pensar e, na verdade, me faz lembrar sobre aquilo que o pecador devia sentir quando via a vítima inocente morrer em seu lugar. Eu lembro que alguns anos atrás viajei lá para minha casa, visitei minha mãe, e na alegria ela disse assim, vamos matar agora um cordeiro, vamos comemorar, na verdade não era o cordeiro, vamos matar uma galinha. Vamos comemorar a chegada aí do meu filho, tanto tempo que eu não vejo ele, tá? E eu falei de boa, né? Vamos fazer uma comida gostosa aí com a galinha. No dia seguinte, ela pegou a galinha e me chama e me disse, agora você segura, tá? Eu falei, eu vou segurar a galinha? Sim, segura. E ela me fez segurar aí o pescoço da galinha e as pernas aí. Então ela começou aí, pegou a faca e cortou o pescoço, tá? Nesse momento eu vi, né, como que a galinha fazia força para escapar. Eu vi aí o sangue saindo da galinha. E eu fiquei com tanta dor, eu não imaginava que era tão cruel, tão difícil assim.
Comer é gostoso, né? Mas participar desse processo não é nada fácil, é desagradável. Esse dia eu nem quis almoçar, tá? Lembrando aquilo que eu vi, a dor da galinha, não quis almoçar. Então eu fico pensando na experiência que deviam sentir aí os transgressores quando entravam aqui no átrio. Eles viam aí o animal morrendo, eles mesmos deviam cortar com a faca. Eles viam o sangue sendo derramado. Depois de fazer isso, eles voltavam para o acampamento com um sentimento de dor, de tristeza. Alegres por terem sido perdoados, mas ao mesmo tempo com um sentimento de dor porque alguém inocente, um cordeiro inocente, tinha morrido em lugar deles. Então esse era o processo que acontecia. O sacerdote, depois disso, ele se lavava, tá? Aqui na pia, e ele devia agora entrar aqui no lugar santo e colocar, assim, aspergir o sangue dessa vítima, desse cordeiro, aqui no véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Tá? Então esse era assim o processo através do qual se realizavam os sacrifícios. E veja o processo de como que o pecado chega até o santuário. Através do pecador passa para o cordeiro, através do sangue, o registro desse pecado passa para o lugar santo. Tá bom? Agora, em Levíticos capítulo 4, versículo 6, ali especifica essa importância de aspergir o sangue aqui no véu. Tá? Ali diz, olha, o sacerdote molhará o dedo no sangue e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Então, sim ou sim devia acontecer esse processo de aspergir o sangue aqui no véu, tá bom? Agora, o que mais acontecia com relação ao sacrifício do cordeiro? Esse cordeiro aqui, na verdade, representava o sacrifício de Cristo Jesus, tá? Todos os detalhes com relação a esse sacrifício, esse cordeiro, falam dos detalhes com relação ao sacrifício de Jesus lá na cruz. Abra, por exemplo, a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 12. Vamos ler o versículo 3, depois o 5 e o 6. Ali fala detalhadamente como que devia ser a vítima, o processo, enfim. E isso vai nos ajudar a entender como que exatamente aconteceu o sacrifício de Jesus, tá bom? Então, abra aí a sua Bíblia, Êxodo capítulo 12, vamos ler o versículo 3, 5 e 6. Diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10 do primeiro mês, que era o mês de Nissan, no calendário judaico, então nesse dia devia se escolher um cordeiro para ser sacrificado. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, deve ser macho de 1 ano. Olha, não podia ser um cordeiro velho, nem um filhote. Devia ser um cordeiro numa idade que estava começando uma fase madura, tá? Um cordeiro de 1 ano. O qual tomarei das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Outras versões falam ao crepúsculo, ou entre as duas tardes também. Ou à tardinha, falam outras versões. Tá bom? Então, quais são esses detalhes com relação ao sacrifício? Primeiro, o cordeiro devia ser escolhido no dia 10, mas só podia ser sacrificado no dia 14. Porque no dia 14 se comemorava a festa da Páscoa. Além disso, o cordeiro devia ser um cordeiro perfeito. Não devia ter nenhuma mancha, não devia ter nenhuma doença, nada, nenhuma parte do corpo devia estar quebrada. E devia ser sacrificado, disse, aqui no dia 14, que era no dia da Páscoa, à tardinha. Essa tardinha, o crepúsculo, são 3 horas da tarde, tá bom? Então, 3 horas da tarde devia se sacrificar esse cordeiro. Agora, tem outro detalhe mais importante também com relação a esse cordeiro. Em Êxodo capítulo 12, o versículo 46, diz o seguinte: Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Ou seja, desse sacrifício do cordeiro, não se devia o quê? Quebrar os ossos. Os ossos deviam estar intactos, tá bom?
E isso é importante porque vocês vão perceber que essas características se cumprem em Jesus, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, vamos ler o versículo 26 até 29. Aqui é a primeira vez que João Batista vai introduzir Jesus quando ele começa seu ministério. E perceba os detalhes de como João Batista vai falar aqui de Jesus. Disse assim: João respondeu dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após de mim, que é antes de mim inclusive. Tá? Olha, ele vem depois de mim, mas ele já existe antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Estas coisas aconteceram, disse, em Betabara, ao outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ou seja, João Batista aqui está se referindo de Jesus. Ele disse, olha, ele vai vir, ele é poderoso, tá? E disse mais, no dia seguinte, versículo 29, João viu Jesus que vinha para ele. Jesus estava vindo ao encontro de João. E ele disse, eis aqui o quê? Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista entendeu, ele sabia muito bem que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E sabem, queridos amigos, Jesus, ele começou seu ministério através do seu batismo. Tá? Agora, sabem quantos anos de idade Jesus tinha quando ele começou seu ministério? Vamos lá. Lucas capítulo 3, versículo 23, nos disse a idade de Jesus. Tá? Lá está escrito o seguinte: Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando ele começou seu ministério. Quando Jesus começou seu ministério, ele era um homem velho? Era uma criança? Não, ele era um homem adulto. Estava na fase da sua vida onde ele era um homem adulto. E ali que ele começa seu ministério, 3 anos e meio depois, ele vai ser crucificado lá na cruz. Agora, eu quero que você veja algumas características com relação à vida de Jesus, tá? Vamos começar lendo, por exemplo, aquilo que o apóstolo Pedro disse aí na sua primeira epístola, o capítulo 1, o versículo 18 e 19. 1 de Pedro 1, 18 e 19. Diz assim, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição herdastes ou recebestes dos vossos pais. Mas fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha aqui, disse Jesus esse cordeiro, mas não é qualquer cordeiro, ele é um cordeiro imaculado, incontaminado. E é através do sangue de Jesus que nós somos resgatados. Então veja, esse cordeiro devia ser um cordeiro perfeito. E Jesus foi o cordeiro perfeito. Ele teve uma vida santa, uma vida perfeita. Não houve nenhum pecado em Jesus. Assim como o cordeiro devia ser perfeito. Um detalhe importante com relação ao momento em que Jesus morre é que nenhum osso de Jesus se quebrou. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 32 e 33. Ali fala do momento que Jesus morre, e você sabe a história, né? Do lado direito e do lado esquerdo haviam o quê? Haviam 2 ladrões, tá? E naquela época, amigos, depois que eram crucificados os bandidos, se lhes quebrava os pés, os ossos, para quê? Para que eles não pudessem descer mais, inclusive para que ninguém se atrevesse a tentar tirá-los daí. Então eles estavam sentenciados literalmente à morte. Então era uma situação desagradável. Além de morrer, além de sofrer antes de morrer, tinham que lhes quebrar esses ossos. E com Jesus os soldados quase fizeram isso, quase quebraram seus ossos, mas não quebraram. Sabe por quê? Vamos lá. Disse assim o versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, os bandidos que estavam aí do lado.
ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas quando vieram até Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Então, os soldados quebraram a perna dos dois bandidos. E quando estão quase para quebrar as pernas de Jesus, eles perceberam que ele estava morto, então disseram, olha, não adianta, para que vão quebrar? Ele não vai descer mais aí, ninguém vai tirá-lo, já está morto. Por isso que não quebraram. Ali estava se cumprindo a profecia que já no Antigo Testamento falava sobre esse detalhe, sobre o sacrifício do cordeiro. Outro detalhe importante é com relação assim, o horário do sacrifício da morte de Jesus. Tá? No Evangelho de Marcos, por exemplo, quando a gente vê essa parte onde fala do sacrifício de Jesus, diz que na hora que Jesus morreu era a hora nona. E você pode se perguntar, qual é essa hora nona? A hora nona é 3 horas da tarde. Lembram que o cordeiro devia ser sacrificado no crepúsculo, entre as 2 tardinhas? Então, foi nesse horário exatamente que Jesus foi sacrificado lá na cruz. Tá? Agora, eu quero que vocês leiam outro versículo, que está aqui em 1 de João, capítulo 2, versículo 2. Porque ali fala que essa morte de Jesus foi uma morte em nosso lugar. Tá? Ele morreu não porque ele tivesse pecados, mas ele morreu carregando os pecados seus e os meus. Disse assim, versículo 2. E ele, Jesus, ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, lá na cruz, queridos amigos, Jesus morreu por todo ser humano. Olha aqui, no acampamento, tá? Ele viveu a vida que todo ser humano devia ter vivido, mas que ninguém conseguiu. Ele viveu a vida que nós não conseguimos. E quando ele vem aqui no átrio, agora ele morre por todo ser humano, a morte que todo ser humano devia morrer. Ele é o nosso substituto, tá? Agora, existe um livro aqui na Bíblia, que é o livro de Isaías, que descreve detalhes sobre o sacrifício substituto de Jesus em nosso lugar. Alguns, inclusive, consideram que o livro de Isaías, o capítulo 53, é o 5º evangelho, tá? Porque assim, a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João, que detalham assim, detalhes importantes sobre o ministério e a vida de Jesus. Mas Isaías 53 também fala detalhes importantes. Por isso que alguns consideram o evangelho de Isaías, tá? Vamos ler do versículo 3 até o 6, para que vocês vejam essas características. Diz assim, falando aqui de Jesus, o Cordeiro Pascual. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Como que era Jesus? Rejeitado. Seus próprios irmãos, a família, o rejeitou. Ele foi para um povo, o povo judeu, que era seu povo, seus irmãos, porque ele nasceu no meio desse povo, mas eles o rejeitaram e até o condenaram à pena de morte. Ele diz, foi então rejeitado entre os homens, homem de dores. Não pense que a vida de Jesus foi fácil. Ele sofreu. Homem de dores, passou fome, foi criticado. Jesus sofreu tudo o que nós hoje passamos. Mas ele nos ensinou que é possível ser fiel a Deus, mesmo em um mundo de pecado. Disse mais assim, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens esconderam o rosto. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O que Jesus fez? Tomou sobre si as nossas enfermidades. E agora eu lhe pergunto o seguinte, qual é a pior enfermidade que existe? Vamos lá. Qual é o pior câncer, em outras palavras? É a enfermidade ou o câncer do pecado. E disse, olha, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele lá na cruz carregou os nossos pecados. Lembra que o homem, o pecador arrependido, colocava as mãos no cordeiro? E o cordeiro agora se tornava culpável porque carregava o pecado do transgressor? Assim aconteceu com Jesus. Lá na cruz ele carregou os nossos pecados, as nossas doenças. Diz, ele levou as nossas dores sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, tá? Jesus foi ferido então por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Interessante, né, queridos amigos, a maneira como aqui a palavra de Deus nos apresenta a Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Disse aqui, olha, os castigos que nós merecíamos, ele carregou, ele morreu em nosso lugar. Sabem, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz um detalhe muito importante com relação à morte de Jesus. Ele disse assim, Gálatas 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é essa maldição da lei? Se o salário do pecado é o quê? É a morte. Transgrediu a lei, pecou, agora qual é o salário? É a morte. Então Jesus nos resgatou dessa maldição, da morte. Como? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ou seja, Jesus se tornou maldito, se tornou assim, dessa maneira transgressor, por causa de nós, sem ele ter transgredido nenhum mandamento, nenhum princípio. Mas ele estava carregando a nossa culpa. Na Bíblia encontramos um evento importante na história do povo de Israel, quando eles saíram lá do Egito e estavam caminhando lá para Canaã. Essa história está no livro de Números. Houve um momento quando o povo de Israel pecou, se afastou de Deus e, como consequência, vieram muitas víboras, serpentes, que começaram a morder aí as pessoas e muitos começaram a morrer. E desesperados eles foram até Moisés e disseram assim, Moisés, por favor, clama a Deus para que ele possa ir nos resgatar, por favor. E Moisés vai até Deus e pede aí misericórdia e disse, por favor, Senhor, salva teu povo. E Deus lhe disse, mas eles estão recolhendo as consequências daquilo que eles fizeram. Eles me rejeitaram. E Moisés intercede. E Deus lhe disse assim a Moisés, você vai fazer um haste e nessa haste, na ponta, você vai colocar o desenho de uma serpente, de uma víbora. E você vai colocar aí. E qualquer israelita que for mordido pela serpente e olhar para essa imagem vai ser curado. E Moisés fez assim, fez uma haste, colocou aí o desenho de uma serpente. E todo judeu, todo israelita que era mordido, estava aí agonizando por causa do veneno. Quando olhava para aquela imagem, ele ficava curado. Só que por muito tempo eu me fazia a seguinte pergunta, por que Deus pediu isso para Moisés? Por que ele devia fazer o desenho de uma serpente? Tudo bem, né, que Deus queria salvar os israelitas, mas por que uma serpente? Ele podia ter feito a imagem de um cordeiro, de uma pomba, de outro animal. Mas por que necessariamente de uma serpente? E quando a gente lê, por exemplo, o Evangelho de João, ali João disse, olha, assim como se levantou essa serpente no meio no deserto, assim era necessário que Cristo Jesus fosse levantado para que todo aquele que olhasse a cruz de Cristo fosse o quê? Fosse curado. Mas a pergunta é por que Jesus assim faz essa comparação? Ele compara aí a serpente, ou Deus, né, compara a serpente com Jesus. Por quê? Por que com esse animal? Porque se todos nós sabemos que assim, a serpente assim, nos lembra ao inimigo, a Satanás, a desobediência, a Lúcifer. Por quê? Sabem, amigos, Jesus não era serpente. Ele é o cordeiro. Mas por amor a nós, ele assumiu o nosso lugar. O que Deus estava mostrando para os israelitas era o sacrifício substituto de Cristo. Quando eles olhavam para a serpente, eles olhavam seu pecado. Essa serpente que o mordeu é por causa do pecado. Então eles reconheciam seu pecado e eles eram sarados. Assim, meus queridos amigos, Jesus, ele não era pecado, mas disse o apóstolo Paulo que por amor a nós, ele carregou os nossos pecados, ele se tornou maldito. Você sabe que a serpente é um animal maldito. E Jesus se tornou, disse por amor de nós, ele se fez maldição por nós.
assumindo o nosso lugar. Para que todos nós agora, quando olhemos para a cruz de Cristo, possamos ser o quê? Possamos ser curados, para que o pecado seja neutralizado na gente. Hoje tem muita gente sofrendo, muita gente morrendo por causa do pecado. Mas se somente olhassem para Cristo, veriam que não tem maneira de se perder. Aí eu lembro das palavras de Martinho Lutero, quando ele disse, né? Toda vez que eu vejo para mim, não vejo maneira de me salvar. Mas quando eu vejo para Cristo, não vejo maneira de eu me perder. Porque, meus queridos amigos, quando a gente vê a Cristo, contempla a cruz, a gente se cura. Por isso que é muito importante o sacrifício de Jesus lá na cruz. E depois disse lá em João capítulo 3, versículo 16, depois de falar ali que Jesus tem que ser levantado, assim como a serpente foi levantada no meio do deserto. Ali disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que olha para Jesus lá na cruz seja curado do pecado. Amém? Eu queria ler também aqui aquilo que está escrito no livro de Romanos, capítulo 5. Vamos ler o versículo 6 e depois o versículo 8, tá bom? Olha o que diz aqui Paulo. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, ou ainda em pecado, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Enquanto nós estamos ainda em pecado, disse Jesus, morreu por nós. E Deus prova o seu amor, versículo 8. Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos amigos, essa cruz era uma cruz para você e para mim. Nós que merecíamos morrer ali. Nós que somos transgressores. Mas Jesus estava morrendo em nosso lugar. E quando a gente vê isso, a gente tem que ser, assim, o nosso coração tem que ser, tem que se quebrantar, amigos. Lembra que a pessoa quando sacrificava o cordeiro, ele via o sangue aí do pescoço do cordeiro, ele voltava com dor, voltava até com o sentimento dizendo assim, não vou pecar mais. É assim que a gente deveria sentir quando contemplamos a Cristo. Ele morreu por mim, ele derramou seu sangue por mim. Deveríamos mostrar gratidão pelo nosso amado Cristo Jesus. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 27, diz que Jesus foi o sacrifício perfeito lá na cruz e, ao mesmo tempo, ele mesmo foi o sacerdote que se ofereceu. Tá? Porque Jesus se ofereceu como sacrifício. Diz assim, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, olha, características do cordeiro e do sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como os sumos sacerdotes de oferta cada dia para fazer sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isto fez Jesus, uma vez ele se ofereceu a si mesmo. Então, os sacerdotes, eles deviam fazer sacrifício o tempo todo. Agora, Jesus disse, não, ele como sumo sacerdote e como cordeiro, ele se ofereceu por uma vez para nos salvar. Somente um sacrifício se ofereceu por cada um de nós. Tá? O sacrifício de Deus, de Jesus, é suficiente. Tá? Agora, eu quero ler para vocês duas citações do Espírito de Profecia que nos faz pensar sobre a importância desse sacrifício do nosso Cordeiro Pascual. A primeira citação está aqui no livro Desejados de Todas as Nações, na página 753. Lá diz o seguinte, ó, sobre Cristo como nosso substituto e penhor. Como que é Cristo? O nosso substituto e penhor. Sobre ele foi posta a iniquidade ou pecado de todos. Ele foi contado como um transgressor, a fim de que nos redimisse da condenação da lei. Ele não transgrediu nada, mas ele teve que ser contado como um transgressor. Disse mais ainda aqui, a culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma ou o coração. Ou seja, todos os descendentes, começando de Adão, os pecados, ele estava carregando. Por isso lhes disse, olha, ele viveu por todo ser humano que já existiu e também morreu por todo ser humano que já alguma vez existiu nessa terra. Disse mais ainda, agora no livro Testemunhos Seletos, volume 1, página 227 e 228.
Todo o céu atentava com profundo interesse para a cena. O glorioso Redentor de um mundo perdido sofria a pena da transgressão do homem contra a lei do Pai. Ele estava prestes a redimir seu povo com seu próprio sangue. Todo o universo estava contemplando, não só os anjos, tá? Todas as outras criaturas que Deus tinha feito estavam contemplando aquilo que estava acontecendo lá na cruz. Jesus estava demonstrando diante de todo o universo o verdadeiro caráter de Deus, que Deus é um Deus de amor. Ele estava aí para reivindicar o caráter do nosso Deus, do nosso Criador, diante de todo o universo. Disse aí, ele estava para sofrer a pena da transgressão de todo ser humano. Ele estava ali, disse, pagando as justas reivindicações da santa lei de Deus. O dia que você coma do fruto, esse dia você morrerá. O salário do pecado é a morte. Ele estava pagando essas reivindicações da lei. Era o único meio pelo qual se poderia, enfim, se colocaria fim ao pecado e também a Satanás, e assim toda a sua hoste seria vencida. Era a maneira através da qual Jesus venceria Satanás. Lembram da profecia de Gênesis 3,15? Quando Deus falou para Eva, né, ele disse, olha, o teu descendente, alguém que vai nascer de você, um homem, o Messias, ele vai esmagar a cabeça de Satanás. Então, nesse momento lá na cruz, queridos amigos, Jesus estava esmagando a cabeça de Satanás. Ele estava vencendo, ele estava sendo vitorioso. Ele estava resgatando o ser humano e revelando o verdadeiro caráter de Deus. Que alegria, né, amigos? Saber que nós merecíamos morrer e o nosso Deus, o nosso Criador, agora ele vem e morre em nosso lugar. Se você participou desde o primeiro estudo aí da nossa série, você deve lembrar que houve uma grande acusação assim, são 4 acusações que Lúcifer fez contra Deus. A última tem que ver com relação ao caráter de amor de Deus. Ele disse que Deus não era um Deus de amor, que Deus era um Deus egoísta. Ele queria que todo mundo lhe louve, lhe adore, se postre diante dele. Mas ele é tão egoísta que não era nem capaz sequer de levantar um dedo pelas suas criaturas. E aqui agora Jesus estava demonstrando diante de todo o universo o que disse João 3,16. Deus amou o mundo a tal ponto de não só entregar um dedo, ele estava entregando toda a sua vida, estava se entregando totalmente por amor ao ser humano. Será que a gente pode ficar agora indiferente para com Deus diante de tanto amor? Por isso eu lhes disse em alguma oportunidade que o nosso amor é como uma gota de água e o amor de Deus é como toda a água do oceano. Que amor maravilhoso de Deus! E é quando você contempla a cruz de Cristo que você vai ver que vale a pena a gente aceitar a Jesus. É o primeiro passo, queridos amigos, no processo da salvação. Você deve lembrar muito bem a história de Israel. Quando eles deviam sair lá do Egito e Deus ia libertá-los da escravidão, Deus pediu um sinal. Ele disse para eles, para o povo assim, ó, vocês têm que matar um cordeiro e com o sangue vocês têm que pintar a porta das suas casas. Sem o derramamento do sangue desse cordeiro, vocês não serão livres. Alguém tem que morrer. E eles mataram os cordeiros e pintaram com o sangue desse cordeiro as suas portas das suas casas. Esse foi o sinal da sua libertação. Depois disso, eles foram livres e tiveram que passar pelo Mar Vermelho, que é símbolo do seu batismo. Na próxima lição a gente vai falar isso. Mas, queridos amigos, a morte do Cordeiro, o sacrifício de Jesus, garante a nossa salvação. É importante. Não devemos ficar indiferentes. Eu termino contando para vocês uma ilustração, uma história que tocou meu coração. Algum tempo atrás, havia um homem que ele foi lá beber com seus amigos. Estava bebendo, e em algum momento eles começaram a brigar, um soltou uma palavra dura contra o outro ofendeu e começaram a brigar. Finalmente o homem pegou uma arma e atirou no seu colega. E atirou vários tiros até finalmente matá-lo. Chegaram os policiais, prenderam aquele homem e levaram lá para a cadeia.
A família procurou os melhores advogados para libertar esse homem. Gastaram muito dinheiro, fizeram de tudo, mas não conseguiram. Finalmente ele foi sentenciado a que devia estar condenado a uma pena capital. Nunca devia sair da prisão. Devia gastar toda a sua vida dentro aí dessa prisão. Era o castigo pelo crime tão atroz que ele tinha cometido. A família desistiu depois de fazer todo tipo de esforço. E a história diz que depois de um tempo que aquele homem estava lá no presídio, muitas mudanças aconteceram lá no povoado que ele morava. Uma das grandes mudanças é que um novo governador foi escolhido. E a política desse novo governador era diferente dos anteriores. Ele veio para mudar assim o pensamento das pessoas. E ele queria dar algumas lições de como que uma sociedade devia ser, dar chance para as pessoas. E ele disse, olha, eu vou mostrar para a população que eles têm que dar chance às pessoas. Como prova disso, eu vou libertar um preso. Tá? Um dos prisioneiros eu vou libertá-lo, vou lhe otorgar a liberdade para que o povo valorize essa importância de ajudar o próximo e dar uma segunda chance. Então ele fez um documento, né? E a lei permitia, né, que como governador ele podia fazer isso. Ele podia otorgar o perdão para qualquer pessoa. Então ele fez um documento bacana aí, né? Assinou, enfim. Só que ele teve a brilhante ideia de ser ele quem devia entregar essa carta de liberdade para aquele prisioneiro. Então no dia que ele estabeleceu, ele, por ser governador, né, sempre está de paletó, de camisa, gravata, tá? O governador, ele sempre anda assim, né, bem vestido. Então ele foi lá até o presídio, levando aí na sua pasta, né, o documento, chegou até lá e direcionaram ele, né, até a cela onde estava aquele homem. Ele chegou lá e disse, você é fulano tal? Ele disse, olha, sim, sou eu. Ele disse, olha, eu queria falar contigo um assunto muito importante. E aquele homem que está lá no presídio, né, ele começou a ver, né, um homem com gravata, camisa, social, né, e ele pensou o quê? Ah, deve ser mais um pastor. Deve ser mais um desses crentes doidos, malucos, que vem falar de Cristo, que cruz e tudo isso. Ele falou, amigo, vai embora, não quero saber nada aqui, por favor, me deixe em paz. E o governador lhe disse, amigo, por favor, me dá só um pouquinho da sua atenção, só quero assim, rapidinho. Quero só lhe falar uma mensagem importante. E o homem começou a ficar zangado e começou a xingar, lembrou do pai, da mãe, de tudo aí. E o homem, o governador, disse, amigo, se tranquilize, eu quero só um momentinho do seu tempo, me ouça, por favor, me ouça. E o homem disse, não quero saber nada, vai embora, vocês são mentirosos, farsantes, isso, aquilo. Começou a xingar, começou inclusive até cuspir. Ali chegou no limite do governador. Então ele, sabe o que ele fez? Então falou, amigo, você não quer me ouvir? Ele disse, não quero de jeito nenhum, vai embora. Então o governador, ele já tinha o papel na mão, quase para entregar, colocou na pasta. Ele pegou depois de volta e disse, melhor não vou guardar. Eu vou acabar com esse documento. Ele rasgou e jogou no lixo e foi embora. Pouco tempo depois, apareceu o guarda daquela cela, né? E falou para o homem assim, ele disse, amigo, você realmente é um besta, viu? Como que você fez isso? Esse aí não era um pastor, não era um crente, esse ali era o governador. Ele veio aqui para te dar a liberdade. Nesse documento que ele rasgou, ali estava autorizando que você fosse libertado, mas você rejeitou. Agora imagine o sentimento que ele deve ter sentido. Poxa vida, por que eu fiz isso? Era a minha única chance de eu ser livre e eu rejeitei por causa dos meus preconceitos. Por que eu não aceitei esse perdão que o governador veio me dar? Queridos amigos, é isso exatamente que Jesus faz por nós. Jesus morreu em nosso lugar, ele vem agora nos oferecer seu sacrifício. Mas a maioria das pessoas fazem aquilo que aquele homem fez. Não quero, não preciso, não tenho tempo para esse negócio de igreja, de cristianismo. Eu estou bem assim,
Não preciso. E as pessoas vão ficando prisioneiras do pecado, sofrendo, acabando a sua vida. E Jesus disse, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus pode nos oferecer a verdadeira liberdade. Mas para isso devemos aceitá-lo. Jesus fez de tudo para salvar você e me salvar. Agora deve acontecer uma resposta nossa. Então, nesse momento, eu queria te convidar, você que está ouvindo essa mensagem. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu cordeiro, por favor, nesse momento, você tem essa chance. Pela fé, coloque as suas mãos sobre Jesus e diga, Senhor Jesus, me perdoa, me salva, Senhor Jesus. Por favor, oferece o teu sacrifício em meu lugar, Senhor. Me dá os benefícios da tua morte lá na cruz que eu preciso. Se você já aceitou a Jesus, mais uma vez diga para Ele, Senhor Jesus, muito obrigado pela tua salvação. Me ajuda a permanecer em Cristo todos os dias. Não permita, Senhor, que eu caia em pecado, mas que o Cordeiro sempre me dê a vitória. Você gostaria de falar isso para Jesus? Então vamos orar. Eterno Deus, querido Pai, obrigado porque, além de viver a vida que não conseguimos viver, Jesus morreu por cada um de nós. E como disse teu servo, o apóstolo Paulo, ainda quando nós estávamos no meio do pecado, Ele morreu por nós. Então, nesse momento, Senhor, todos juntos queremos entregar a nossa vida a Jesus, colocar, Senhor, a nossa vida nas mãos do Cordeiro. Por favor, Senhor, restaura a vida de cada uma das pessoas que estão fazendo esse estudo. Fortalece a nossa fé, querido Pai. Muito obrigado por você manifestar seu amor, mesmo sem nós não merecer. Lhe agradecemos por tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Foi muito bom esse estudo. Na próxima lição, a gente vai agora ao terceiro passo do ministério de Jesus, que tem que ver aqui com a pia, com o lavacro de bronze, tá? Será um estudo maravilhoso, não perca. Então te espero, viu? Um grande abraço, até a próxima.